O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícia a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Fazer uma brincadeira como se nós estivéssemos na sala de aula. Ver se nós prestamos atenção naquilo que nós ouvimos ou não. A segunda leitura que nós ouvimos, deixa eu olhar de novo antes de fazer a pergunta para não dizer a resposta na pergunta. Aparecem na segunda leitura 6 elementos que estão presentes na história da saída do povo de Israel. Será que vocês conseguiriam identificar, ouvindo o que vocês ouviram, estes 6 elementos? Será que conseguiram identificar? Quais são os elementos que estavam presentes na saída? Saída é o êxodo. Êxodo é saída. Durante a caminhada dos 40 anos do povo de Israel até a terra prometida, aparece na segunda leitura 6 elementos que estavam lá presentes. Quem consegue identificar vai ganhar um chocolate recheado com gasolina. Não consegue, né? Então, eu vou ganhar o chocolate. Depois vocês recheiam com gasolina também, tá bom? Primeiro, a nuvem. A nuvem estava muito presente na história do povo de Israel. De dia e de noite, como sinal da presença de Deus. Segundo, o mar. A travessia. A própria travessia. Onde Deus libertou definitivamente o povo. Não, definitivamente ainda não. Definitivamente depois da ressurreição. Onde Deus libertou o povo que estava escravo no Egito. Atravessaram pelo Mar Vermelho, fechou o mar, morreu o cavalo e cavaleiro do faraó. Segundo, esse é o segundo. Terceiro, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Nos recorda o maná. O maná.
povo estava com fome e reclamou de Moisés. E Deus mandou o maná para alimentar o povo. Deus mandou o maná para alimentar o povo. Depois, quarto, todos bebiam a mesma bebida espiritual. Todos bebiam a mesma bebida espiritual. Capítulo 12 do livro do Êxodo, quando Deus pede para o povo celebrar a Páscoa foi celebrada com vinho e um delicioso carneiro assado. Bebida espiritual. 4. Faltam 2. Vamos lá. De fato, bebiam de um rochedo espiritual. E no rochedo, o cesto. O rochedo, se lembra, quando o povo está reclamando de sede, o que Deus pede para Moisés fazer? Bata com o cajado na pedra, e da pedra vai brotar água. Moisés, a princípio, achou que não era verdade. Vai brotar água de pedra, nada. Bateu 2 vezes. E saiu água. E o povo bebeu. Também os animais. O rochedo e do rochedo a água. 6 elementos. Pronto, eu ganhei o chocolate de 1 quilo recheado com 1 litro de gasolina. Né? Agora, o que Paulo comenta sobre isso é extraordinário. O comentário de Paulo, numa frase. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhavam. E este rochedo era Cristo. Este rochedo era Cristo. A referência nossa para tudo é Jesus, nosso Senhor. Tudo aponta para Ele, fala dele, realiza-se nele, concretiza-se nele, tudo. E o tempo quaresmal que nós vivemos, se não for com os olhos fixos nele, a gente não muda de vida, não. A gente não muda de vida, não. Ele é o rochedo que nos alimenta, que sustenta, que nos dá de beber, que nos dá o seu sangue como sinal de salvação, e mais ainda, ele se dá a si mesmo. Ele se dá a si mesmo. Por isso, caríssimos, vocês que estão se preparando para receber os sacramentos, alguns receberão 2, outros receberão 3 e outros receberão 4 sacramentos. Batismo, Eucaristia e Crisma, e alguns vão receber também o matrimônio, futuramente, né? Uma dose de Espírito Santo em 4 vezes. Né? Uma dose quádrupla de Espírito Santo. Porque os sacramentos da igreja que nós celebramos, quando nós administramos os sacramentos, eles estão, perdoe-me esta expressão, eles estão grávidos do Espírito Santo. Quando nós recebemos os sacramentos da igreja, nós recebemos uma dose do Espírito Santo na veia. Para que a gente seja cada vez mais discípulos de Jesus. Para que a gente faça, e não só fazer, mas para que a gente experimente exatamente isso que Paulo está dizendo. É Jesus a referência. É para Ele que nós olhamos. É para Ele que nós olhamos. Durante este tempo, o nosso olhar se volta para 2 direções. Por isso nós estamos com as imagens cobertas na igreja. Vem de um costume antigo já da igreja. Por quê? Porque o nosso olhar primeiro se volta para Jesus, no mistério da sua paixão, morte e ressurreição.
Nós estamos preparando o nosso coração para esse mistério, para a realização desses acontecimentos na Páscoa. Então, nosso olhar se volta para Jesus, porque é Ele que pode nos converter. Aparece 2 vezes: se vós não vos converteres, morrereis do mesmo jeito. No Evangelho aparece 2 vezes essa frase. E a gente sabe da onde a gente precisa se converter. A gente sabe quais são as coisas que nos distanciam de Deus, o que nós precisamos mudar na vida da gente. Todos nós sabemos. Ou não sabemos? Sabemos. Por que não mudamos? Por que não mudamos? Que a gente gosta de alisar o pecado. Fica ali alisando e a gente não quer se livrar. E conversão, o que é? Limpar tudo que é pecado, tirar da vida da gente tudo que nos afasta de Deus. Tudo. Fazer essa experiência. A segunda direção que nós devemos olhar, nós olhamos para Cristo para a gente poder olhar para a gente, para olhar para dentro, e de dentro que saem as coisas ruins. Lembra Jesus falando isso no Evangelho? É de dentro do coração do homem que saem as coisas ruins, né? Sobre a lei do impuro e do impuro. Não é aquilo que entra que faz mal, mas é o que sai. E é de dentro do coração. Então, olhando para Jesus, no mistério da sua paixão, nós somos capazes de olhar para dentro de nós, do nosso interior, e tirar de dentro do nosso interior todas as coisas que não nos levam para Deus. Isso é conversão. E é o que vocês são chamados a fazer durante todo esse tempo de catequese, que já está se completando 1 ano de catequese, né? Ou já mais de 1 ano, né? Porque vocês começaram no primeiro domingo da quaresma, lembram-se? Um pouquinho de atraso, pouquinhos dias depois, uns 2 meses depois, mas tudo bem. Né? Então, está fazendo 1 ano. E desse 1 ano que vocês estão caminhando, o que mudou aí dentro do coração de vocês? Tem muita coisa para mudar ainda ou já mudou tudo? Está só no começo. Está só começando. E a mudança de dentro, do interior para fora, se não for a partir de Cristo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Que é Ele que muda. É a graça dele que muda. E aí aquilo que ele diz no capítulo 7 do Evangelho de João: quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão, ele está no plural mesmo, rios de água viva. Então, nós somos chamados a fazer essa experiência. Nós somos chamados a fazer essa experiência. Deus mesmo que se revela, Deus mesmo que se manifesta, Deus mesmo que se apresenta e nos convida a uma mudança radical, a uma conversão sincera e profunda, né? Para podermos celebrar a vitória da Páscoa e, junto com os filhos de Israel, os redimidos, cantar os louvores do Senhor no sábado santo. O cântico do Êxodo, capítulo 15, que solenemente com toda a igreja nós cantaremos no sábado santo, para demonstrar que Deus nos libertou do pecado, Deus nos libertou da morte, que Deus nos fez livres em seu Filho Jesus e na força do seu amor. Por isso, não nos cansemos de buscar o Senhor. Não nos cansemos de buscar o Senhor. E mesmo se já o encontramos, continuemos buscando, mesmo se já encontramos, ou mesmo se Ele já nos encontrou, continuemos buscando, incansavelmente buscando. E fazer cada dia mais e cada dia melhor a sua vontade, tirando do coração tudo o que nos afasta dele, para segui-lo. Que Deus nos ajude, nos conceda a sua graça e perseverança,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.